Will we get there someday? They say I bet they'll never make it. I just as hoping on. We're still together, still going strong. Still the one I want to, the one that I belong to. Still the one I want. Oi, boa noite a todos vocês. Vão chegando devagarzinho, já começa a nossa 36ª live Mentes Barulhentas. E o tema de hoje vai ser um tema muito interessante, muito gostoso de estar falando sobre relacionamento, comportamento humano, sobre decepção, frustração, o que ocorre no corpo humano, quais são as causas, as consequências, enfim. Vamos estar falando de um assunto extremamente importante que quase pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Meu nome é Emerson Ângelo, conhecido como Ângelo, mentor, terapeuta, escritor. Estou especialista em comportamento humano. Já a gente começa a nossa live semanal de terça-feira, todas as terças, às 18h30, aqui no TikTok. Uma musiquinha de fundo, já eu abaixo a música. Eu dou alguns minutinhos para os TikTok estar informando os meus seguidores para a gente estar fazendo a nossa live semanal aqui. Já começamos, mais alguns minutinhos só. Assunto extremamente importante e bom, porque vai ter muita orientação, muita coisa boa para estar explicando para vocês aqui. O que o organismo sofre quando se decepciona, se frustra com alguém, principalmente alguém que amamos muito. Então hoje a gente vai estar falando desse assunto muito interessante aqui com vocês. 36ª live de Mentes Barulhentas aqui no TikTok. Como acontece toda semana. Liliane, um beijo. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem contigo? Tá bom o som aí, Liliane? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Coisa boa, já a gente começa. Mais alguns minutinhos só aí, para o TikTok estar informando os outros corações que me seguem aqui no TikTok. Coisa boa. Mais de 100 mil seguidores. Estamos aí batendo a casa dos 110 mil seguidores aqui no TikTok. Maravilha, né? Gratidão. Beijo para todos vocês, que coisa boa. E aqui já a gente começa. Mais um pouquinho só. Muito bem, Liliane. Graças a Deus, muito bem. Esquentou um pouco. Aquele frio foi embora. Oi, Marini, meu amor, um beijo para você. Seja bem-vinda. Coisa boa, Marini. E aí, Marini, tudo certo? Elisange. Obrigado, meu amor, um beijo pra você, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Elisângela, deve ser Elisângela. Já a gente começa aqui a nossa live de toda terça-feira. Aqui meu som só hoje que tá meio bagunçado aqui, mas eu tô arrumando aqui já pra tá tocando os maiores flashbacks dos anos 80 e 90, como a gente sempre faz aqui na nossa live. De fundinho, vamos chegando, vamos encostando, arruma aí um lugarzinho, um cantinho aí para vocês ouvirem um assunto extremamente importante que a gente vai estar falando hoje. Viu, Marini? A gente vai vamos falar hoje de decepção, frustração, o que acontece com o organismo, com o corpo humano, e o que acontece na nossa mente, e como a gente deve reagir, como a gente deve fazer para que essa dor emocional tão forte vá embora o quanto antes, para que a gente não fique sofrendo com as decepções da vida. Boa noite, gente, boa noite. Ótimo assunto. E muito pouco falado, viu, Marini? Na terapia, nas mentorias, na psicologia, conversando aqui com os meus pacientes, meus clientes,
Raramente se fala sobre isso, assunto muito importante e que passa despercebido. As pessoas não tomam conta, tanto que isso faz mal para o corpo humano na sua totalidade. E a gente vai estar falando aqui profundamente, falando sobre ciência, sobre neurociência, falando sobre a mente, como que a mente se comporta, falando o que a depressão traz de ruim, a decepção traz de ruim para a gente, principalmente as decepções com as pessoas que a gente mais ama na vida. Então, Viviane, vamos conversar. Já fica aí comigo que nós vamos conversar muito sobre isso. E quem nunca se decepcionou, né, Marini? Com certeza. Com certeza. Deixa eu ir abaixando um pouquinho aqui. Pra gente ir escutando também, né? Uma musiquinha gostosa. E já a gente também começar a falar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Perdi o contato. A pessoa me mandou um WhatsApp aqui. E eu não sei do que se trata, mas depois eu vejo. Bom, gente. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Como é de praxe, toda semana nós fazemos a nossa live de terça-feira e quintas-feiras, mas quintas-feiras eu tô com uma certa dificuldade. Ô Samuca, seja bem-vindo, meu querido Samuel. Um abraço, querido, seja bem-vindo. Meu nome é Ângelo, sou terapeuta, mentor, escritor e eu sou um pesquisador do comportamento humano e trabalho com a mente humana, tentando desvendar os mistérios da mente para que a gente possa ajudar os nossos clientes, os nossos pacientes a melhorar de vida e etc. E toda semana eu trago um assunto diferente aqui para a gente debater, para a gente, né, aprender um pouco mais, a gente dividir experiências aqui no TikTok, uma plataforma, né, extremamente interessante para nós e gratuita, porque a gente pode estar aí levando conhecimento para uma gama enorme de pessoas. Que coisa boa! As expectativas são grandes responsáveis pelas decepções. Isso mesmo, Marini. E já nós vamos começar pegando fogo aqui. Sandra Soares faz parte. É isso mesmo. Coisa boa. Então, gente, as marcas invisíveis, como a decepção afeta o corpo e a mente, né? O que a decepção e a frustração fazem com o corpo humano? Quando passamos por uma decepção ou frustração, nosso corpo e mente entram em um estado de alerta. Essa resposta é uma herança de mecanismos de sobrevivências. Nós falamos que é a amígdala, que fica bem no centro do cérebro ali, onde o cérebro interpreta a situação como uma ameaça. Isso leva a uma cascata de eventos hormonais e neurais. Então nós vamos falar sobre isso. E antes, a gente vai falar o porquê que eu trouxe esse assunto. Gente, eu tenho notado nas conversas com as pessoas que eu atendo durante a semana, essa semana mesmo atendi uma pessoa falando sobre isso, que ela estava extremamente magoada e decepcionada com o grande amor da vida dela, né? E aí o que acontece? Ela falando para mim, e eu fui notando o que ela estava passando e o sentimento que ela estava querendo me transferir para mim, para que eu entendesse, mas fisicamente, e olhando para ela, ela não precisava nem me falar o tanto que essa pessoa estava abalada emocionalmente, ela estava trêmula, um alto nível de estresse, ela estava uma pessoa totalmente sem energia nenhuma. É como se algo muito, muito ruim fisicamente tivesse acontecido com ela. Como se ela tivesse saído da cama naquele momento, que ela tivesse passado um período doente. E aí eu fui entender mais, obviamente, eu estudo neurociência, e óbvio que a gente não pega né, todo o contexto, mas a gente acaba pegando uma boa parte do ensinamento sobre o cérebro, como funciona o mecanismo, e fui estudar profundamente o que acontece com a pessoa na questão da decepção. Ô Rogério, beleza, querido? Beleza, show de bola. Rogério é um amigo meu que o cara tá na estrada e tá assistindo a live aí. E aí, tá sentindo falta da quinta-feira, Liliane, mas eu vou voltar. É só uma questão de ajuste aqui no meu espaço que eu recebo as pessoas, mas já a gente volta com a nossa live de quinta-feira também, tá bom? Mas quinta-feira agora é feriado, eu vou receber também uma turma grande aqui, eu não vou estar conseguindo fazer a live. Boa noite, Kelly. Um beijo para você. Que bom que você tá aí, viu? Coisa boa. Pessoalzinho sempre aqui comigo,
pessoal que está sempre me ajudando, inclusive, a fazer a live aí, contribuindo com informações, com perguntas. Isso que é gostoso, a gente dividir, né, conhecimento, experiências, para que a gente possa estar levando um pouquinho mais, né, de acalanto, tranquilidade para os corações e para a mente aí. Boa noite, Jonathan, seja bem-vindo. E aí, gente, essa pessoa, eu comecei a sentir a dor por ela, de tanto que ela estava triste por aquela decepção com a pessoa que a decepcionou. E ela não sabia encontrar, né, a resposta, porque tudo aquilo que ela estava sentindo, aquela quantidade de sentimentos ruins, aquilo que estava vindo na mente dela, na cabeça dela, naquele momento, e é uma mistura, né, de tristeza, de indignação, com decepção, com medo, são vários sentimentos. E aí, o que acontece? Todos nós, em algum momento da vida, já nos decepcionamos. E o curioso é que a maioria das decepções são as pessoas que vivem ao nosso redor. Nos relacionamentos, o marido ou a esposa, com filhos, com pais, com mães e etc., com os amigos próximos, com família. As decepções das pessoas que a gente mais ama são as decepções que doem mais. Boa noite, querida Tereza Maria, um beijo para você. Faz mal para os ossos, exatamente. Moro em Minas Gerais. Um beijo, que cidade que você mora? Tereza, a gente já manda um beijo aí para você e para tua cidade aí. E aí, essa decepção, né? Ela é algo que parece comum, todo mundo se decepciona com todo mundo, mas dificilmente nós, né, na área da saúde, a gente discute isso amplamente. A gente fala muito de depressão, fala muito de ansiedade, a gente fala muito de estresse, altos níveis de estresse, o estresse no trabalho, estresse em casa, o estresse na nossa vida financeira, no cotidiano, enfim. Mas tudo, de alguma forma, estão ligados, está coligado. Muriaé, Tereza, seja bem-vinda, viu? Um beijo para vocês aí, para você também. E o que acontece dentro do nosso corpo com essa dor emocional? Como que ela nos atinge? Especialmente quando a decepção vem de alguém que nós amamos, o impacto é muito mais profundo e complexo. E hoje em dia, com a quantidade de acontecimentos na nossa vida do cotidiano, com a internet, com redes sociais, com esse emaranhado de problemas que parece que o mundo está entrando num conflito geral, num caos imenso, é guerra ali, é guerra aqui, agora mais uma guerra estourando, o nosso governo aqui não sabe para que rumo vai, enfim, a nossa vida, a gente olha para todo esse cenário e o cenário está desorganizado. E isso, por incrível que pareça, eu falei na live anterior de terça-feira, isso atinge diretamente a nossa mente, diretamente o nosso corpo. A gente pode não perceber, mas atinge diretamente. A neurociência explica, gente, que se a gente mantiver 5 minutos de notícias ruins, ali lendo, ou vendo, né, ou escutando, a gente fica por 5 horas com a nossa imunidade comprometida. Alguns outros estudos falam que 30 minutos é relativo a 30 horas, enfim, mas já foi comprovado pela neurociência, dizendo o seguinte, que quanto mais coisas ruins nós absorvemos, mais a nossa imunidade ela cai. E é a verdade. E a decepção não é diferente. A decepção talvez seja um ponto muito mais forte ainda, porque a decepção vem de pessoas que a gente nunca esperava, ou pessoas que a gente sempre acreditou que não faria nenhum tipo de mal para nós, que não nos magoaria, que não nos passaria para trás no caso de traições, traição no relacionamento, traição no trabalho com aquele amigo, com aquela amiga que você trabalha, traição, né, entre filhos, pais, e mães e maridos, esposas, enfim, a relação humana, né, o campo relacional total, a gente vê o que acontece quando nós somos decepcionados. E o que vem acontecendo quando eu vou conversar com as pessoas? Parece que a decepção virou algo comum e muito mais frequente do que a gente imagina. As pessoas estão mudando de opinião muito fácil, as pessoas estão te trocando
as amizades muito facilmente. A gente vê os relacionamentos que duravam, né, muito mais, hoje em dia não duram quase que nada, e as relações humanas estão se baseando na superficialidade. Eu falo aqui em toda live que eu faço, essa já é a 36ª live, a gente fala na superficialidade das pessoas, as relações, como que elas estão superficiais. E aí, tudo isso vai para onde, gente? Onde estoura? Estoura dentro do corpo humano. Quem mais sofre é a nossa mente e o corpo, fisicamente falando. As decepções, ela traz, enquanto a emoção que surge quando nossas expectativas são quebradas, né? A gente tem uma expectativa muito alta, né? E nunca imaginaria, por exemplo, que a nossa esposa ou o teu marido te trairia, por exemplo, ou que passasse você para trás de alguma forma. Essa decepção dói tanto, mas tão profundamente, que chega a ser maior que uma dor física. Se você tivesse acontecido um acidente ou qualquer outra coisa qualquer com você. A decepção mas a gente, né, Liliane, não ouve falar sobre isso. Olha que eu escuto podcasts, eu falo muito sobre ansiedade, sobre depressão, falamos muito sobre estresse, né, sobre mente acelerada, mas a decepção, única, exclusivamente, esse ponto, a gente não ouve e a gente não trata. Mas aqui eu trouxe esse assunto porque eu achei interessante, em função dessa pessoa que eu falei essa semana e que eu me senti extremamente ali envolvido e fiquei muito triste pelo relato que ela trouxe para mim, o testemunho dela da depressão que ela teve. E o curioso, mexeu fisicamente com ela. Ela estava extremamente... É uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma autoestima lá em cima. Eu sempre falo com ela e sempre está muito bem, mas necessariamente nessa semana ela parecia que tinha havido algo assim, que ela tinha perdido alguém, como se ela tivesse de luto. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que isso é importante falar sobre a decepção e a frustração, tá? E aí a frustração, a decepção, está diretamente ligada, né, à frustração, à tristeza e à rejeição. E muitas vezes a sensação de perda. E essa questão da sensação de perda nos traz uma reflexão muito grande. Porque a gente só começa a avaliar as coisas, o cenário, as ameaças, quando a gente perde. Quando a gente está dentro da situação, dificilmente a gente vai conseguir enxergar todos os campos para que a gente consiga se blindar, né? Consiga, né, tá ali blindando para que não aconteça nada de ruim. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Dói muito mais que uma dor física, a Mareni está falando. Chega a nos deixar sem vontade de seguir em frente. E, às vezes, viu, Mareni? A decepção ela é confundida com depressão. Ela é confundida porque tem traços da depressão, né? Principalmente a depressão funcional, que é aquela depressão que eu comentei a semana passada, falando sobre o que era a depressão funcional, que é aquela depressão silenciosa, que você faz todas as suas tarefas, você faz tudo que precisa fazer, mas por dentro você está destruído emocionalmente. A decepção tem o mesmo caminho. A gente continua fazendo, trabalhando, executando, né? Porque a gente tem responsabilidade, mas internamente a gente queria que o mundo acabasse. Isso é muito ruim, porque vai desenvolvendo aí, liberando vários hormônios. E a questão dos mecanismos do cérebro que são, né, ali naquele momento ligados, principalmente os mecanismos de sobrevivência, no caso da amígdala, né? Onde o cérebro interpreta a situação como uma ameaça. Isso leva a uma cascada de eventos, como eu falei. A liberação de hormônios de estresse, o corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse, e hoje a gente fala muito sobre cortisol, que antigamente nem se falava sobre isso, e a gente começa a entender, liberando cortisol e também adrenalina. O cortisol em níveis elevados e por tempo prolongado pode suprimir o sistema imunológico, ou seja, ele deixa o sistema imunológico totalmente comprometido. E a pessoa, se ela tiver ali próximo para pegar uma gripe, um resfriado, se ela tiver, sair na rua, ser um agasalho, possivelmente essa pessoa vai voltar resfriada. E aumentar a pressão arterial e afetar o metabolismo. Olha que engraçado. Aumenta a pressão arterial e afeta o metabolismo. A adrenalina acelera os batimentos cardíacos
e aumenta a tensão muscular. Tudo isso acontece, gente, quando dispara a questão da decepção. Olha que coisa, gente. Quanta coisa acontece dentro do nosso corpo quando você percebe ou quando você recebe uma decepção como essa. O desequilíbrio neuroquímico é uma alteração, uma alteração nos níveis dos neurotransmissores, que eu sempre falo aqui, importantíssimos para o bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Gente, olha como está tudo ligado. A depressão também tem essa questão confusa, bioquimicamente falando, neuroquimicamente falando, afeta todos esses mesmos neurotransmissores, por isso que eu digo que está muito próxima, né, uma decepção para uma evolução, para uma depressão. A decepção, porém, obviamente, que são períodos menores e mais curtos. A depressão são períodos mais longos, mas a questão da decepção acaba que com o tempo ela vai diminuindo, vai acabando e você vai se recuperando. A diminuição desses neurotransmissores podem levar a tristeza, a desmotivação, até mesmo a perda de prazer em atividades que antes eram extremamente prazerosas para a gente. Tá? O cérebro, gente, ele é uma máquina fantástica. E há pouco tempo, há menos de 10 anos para cá, que vem intensificando as pesquisas sobre a mente humana, principalmente sobre o corpo humano e o cérebro especificamente. A neurociência trouxe muita luz para o que a gente tinha dúvidas, como a neuroplasticidade, né, a capacidade do cérebro de se autorreprogramar, né, para que ele conseguisse, de novo, manter a recuperação de uma perda estrutural, por exemplo, como tem aí a história do Finas Gage, não sei quem conhece essa história, mas o Finas Gage, em 1838, ele numa mina de carvão, ele teve um acidente com ele e uma barra de ferro atravessou a bochecha dele, estourou o crânio e essa barra de ferro ficou presa na cabeça dele. E o Finas Gage foi atendido falando, lúcido e com aquela barra de ferro. O crânio dele, para vocês terem uma ideia, está exposto no Museu de Harvard. E a partir dessa situação do Finas Gage, o que aconteceu? Os neurocientistas, né, os neurocientistas, a medicina começou a pesquisar o que aconteceu com o cérebro desse cidadão, que ele perdeu uma parte do cérebro. Aqui no lóbulo frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é onde está ali todos os neurotransmissores responsáveis pelo nosso comportamento humano. Só que aí o que aconteceu com o Finas Gage? Depois eu volto aqui para a decepção para vocês entenderem onde que eu ligo as coisas aqui. O Finas Gage, ele foi recuperado, tiraram a barra de ferro, ele voltou a trabalhar, normal, como se nada tivesse acontecido. Né? Ele perdeu a visão de um lado, do olho, obviamente, mas tranquilamente ele continuou trabalhando. Só que aí, ao longo dos meses, ele era um trabalhador extremamente querido por todo mundo, um cara que trabalhava direitinho, um cara temente a Deus, casado, com 2 filhos, uma vida muito, muito bem estruturada. De repente, ele começou a ter uns comportamentos diferentes, totalmente diferentes do comportamento que havia antes. Ele começou a tirar a roupa, ele começou a fazer as necessidades dele na rua, ele começou a ir para cabarés da época, começou, enfim, a vida dele virou de ponta cabeça, mudou totalmente o comportamento dele. Aí a neurociência entrou para entender o que estava acontecendo. E aí como eles descobriram, com essa mudança de comportamento, que aqui, nessa parte da nossa cabeça, no pré-frontal, o córtex pré-frontal, era onde ficava todos os neurotransmissores responsáveis pelo comportamento e principalmente o discernimento do que é certo, do que é errado, o que pode e o que não pode. Olha que coisa interessante. E agora a gente está olhando para a decepção e é nessa área que acontece exatamente a mesma questão
quando você se decepciona. Ali existe uma confusão neuroquímica, neurobiológica, dos neurotransmissores produzirem mais ou menos e acaba tendo essa confusão ali dentro do seu cérebro, que acaba atingindo, esparramando para a sua rede sanguínea e ele vai, com certeza, atingir todas as áreas do seu corpo. Por isso que existe o cansaço físico, a falta de vontade de fazer alguma coisa, aí vem o estresse altíssimo, ou a perda, o medo, a falta de compreensão daquilo que aconteceu. Então a decepção se torna um vulcão em erupção dentro do seu cérebro. O tanto que isso é perigoso e importante a gente estar falando aqui. Mas a maioria das pessoas, nós, né, como seres humanos, vamos ao longo das nossas vidas, e quanto mais velhos a gente chega com maior idade, a gente vai entendendo melhor ainda que as decepções fizeram parte da nossa vida num contexto geral. Várias pessoas nos decepcionam durante a vida, e é o que eu disse no início da live, e a maioria das pessoas são as pessoas que a gente mais gosta, as pessoas que estão mais próximas a gente. E nós também decepcionamos muitas pessoas, né? Então, por que é legal a live que a gente está falando aqui? Para a gente também fazer uma autorreflexão do mal que a gente faz quando decepciona uma outra pessoa. Quando a gente decepciona uma outra pessoa, também fazemos muito mal para ela. E que nós, né, tenhamos o conhecimento que a gente está tentando passar para vocês, para que a gente não, né, tome um cuidado para a gente não decepcionar aquela pessoa que a gente ama. É melhor a gente ir trabalhando a conversa, estruturando uma tomada de decisão antes que você decepcione a pessoa de um modo geral. A Ângela Costa, sim, eu tive um relacionamento abusivo, e saí, porém, fiquei com traumas, medos e noites barulhentas. Ângela, isso é mais comum do que você imagina. E eu te proponho até uma coisa, a melhor coisa, Ângela, você precisa arrumar alguém para te ouvir, tá? Alguém para que possa te ajudar a diminuir essa mente barulhenta sua, para você se acalmar, para você até entender tudo o que aconteceu, para você também não cometer o mesmo erro de novo no próximo relacionamento. Isso tudo faz parte do aprendizado, de aprender a trabalhar a nossa mente barulhenta, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar no privado, viu, Ângela? Eu te ajudo se você precisar. Enfim, e essas mentes barulhentas fazem com que a gente não saiba como lidar com isso. Esse desequilíbrio, né, neuroquímico, ele faz com que tenhamos todos esses sentimentos, essas emoções descontroladas dentro do cérebro. Gente, quando a gente fala em cérebro, em mente, a neurociência começou a explicar isso, muito terapeuta, psicólogo começou a entender melhor como tratar os seus pacientes. Porque até então existia apenas, né, a questão da terapia, né, daquela terapia que você simplesmente ouve o teu paciente, o teu cliente ali, né, que você já acha que você está fazendo uma grande coisa, mas não. Quando você vai para a neurociência, você consegue trabalhar áreas do teu cérebro para aumento e diminuição de neurotransmissores usando outras ferramentas e não só a teoria, né, da terapia da escuta afetiva, por exemplo. Eu estou ali simplesmente sentado, com um caderninho na mão, anotando tudo o que está acontecendo e fazendo com que você mesmo enxergue as coisas que estão acontecendo. Mas não é mais assim. Hoje, nós, terapeutas, temos como ajudá-los a melhorar esses pensamentos, a reduzir esse estresse, com uma série de outras técnicas que estavam fora do pacote da terapia, da psicologia, principalmente a psicologia positiva e o Mindfulness, que eu sempre trago para vocês, que parece que é uma ferramenta nova, mas existe desde 1978, que é a gente começar a entender e começar a observar a atenção plena das coisas, sem pré-julgamento, eu dar importância porque é importante naquele momento que eu estou vivendo e esquecer um pouco do passado e possivelmente esquecer do futuro. A gente dar importância porque está ali, ao nosso redor, naquele momento, que aquele momento ele é único e ele vai passar, obviamente, rapidamente. Então, quando a gente aprende a olhar as coisas e valorizar principalmente as pequenas coisas, a vida como um exercício que é o Mindfulness, a sua vida começa a melhorar também. Por quê? Você tira o peso do cérebro, da mente. Você tira o peso do passado e tira o peso do futuro.
Por que eu vou pensar em algo que eu nem sei se vai acontecer? Ou por que eu continuo pensando no passado, sendo que já foi, já aconteceu? Quando a gente entende que o passado não me interessa mais e o futuro eu nem sei o que vai acontecer, sobra o quê? Sobra você viver no presente. E para viver no presente, você começa a exercitar, porque é um exercício de você dar importância para as pequenas coisas. As pequenas coisas que eu digo é um beijo, um abraço no teu filho, de você observar o rostinho dele, você dar um beijo na esposa, um beijo no marido e observar as nuances do teu rosto, você olhar de acordo dentro dos seus olhos, você perceber o comportamento das pessoas, um sorriso, um abraço, o tanto que coisa simples, né? A gente acaba deixando passar e não damos importância nenhuma. E no fundo, tudo isso que eu já estudei na minha vida, e hoje, no auge dos meus 52 anos, eu fiz uma reflexão, fiz aniversário essa semana, e a reflexão da minha vida foi o seguinte: eu não tinha vivido até pouco tempo atrás, quando eu descobri o que interessa verdadeiramente são as pequenas coisas, aquelas coisas que a gente vê no cotidiano e que passa a ser comum para nós. Como você acordar de manhã, como você tomar um belo café, sentir o aroma do café. No automático da vida, na aceleração mental, a gente acabou esquecendo a parte mais bela da vida. Que a parte mais bela da vida é aquela que efetivamente você viveu com presença. Porque as coisas no automático acabam caindo no esquecimento. A gente acaba esquecendo de tudo. A gente acaba nem lembrando de momentos felizes que a gente passou com pessoas porque a gente não estava presente. Aquilo ali era somente mais uma tarefa a ser cumprida. Entendeu? A Ângela Costa. Sim, meu bem, eu fico bem durante o dia todo, porém à noite vem um filme em traumas. É também, viu, Ângela, comum isso. Mentes Barulhentas, gente, é o nome da live, viu? É a 36ª live, porque Mentes Barulhentas engloba tudo dentro do contexto. E Noites Barulhentas tem a ver com Mentes Barulhentas. Também, pode ter certeza. E aí, gente, vamos continuando aqui. E ativação também do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático que a gente fala, que é o responsável pela resposta de luta, né? Ou de fuga, é ativado automaticamente. Isso pode causar sintomas como sudorese, tremores, palidez e desconforto gastrointestinal. Olha, gente, mexe com tudo. Com tudo, absolutamente tudo. O corpo fala, eu sempre digo isso. Quando você não consegue explicar alguma coisa, é só a gente começar a observar como que tá o corpo daquela pessoa, trêmula, se ela perdeu um pouco a cor, como que tá, quando tá os olhos, se ela tá, enfim, a gente observa a pessoa, você sabe que tá acontecendo alguma coisa ruim com ela, tá? Consequências de passar por uma decepção com alguém que amamos. A decepção com alguém que amamos é particularmente dolorosa porque envolve a quebra de confiança e de expectativas e um vínculo emocional significativo. As consequências podem ser emocionais e mentais. Tristeza profunda e angústia, que é o sintoma mais óbvio, né? Pode variar de uma tristeza passageira a um estado de melancolia duradoura. A ansiedade e a preocupação excessiva, né? A mente pode ficar presa em pensamentos obsessivos sobre o ocorrido, levando a um estado constante de preocupação. Em casos mais graves, ataques de pânico. Gente, isso é a mais pura verdade. E vou dizer mais, isso aconteceu comigo em 2021, 2020, que aconteceu um fato comigo muito grave, uma decepção muito grande, e eu desenvolvi crises de pânico que aconteciam todo santo dia, praticamente no mesmo horário. Algo assim, incrível. E eu sempre, nunca tinha tido esse sintoma, que é o coração batendo forte, aquela crise de pânico que você quer sair daquele lugar, mas você não sabe para onde vai, aquele negócio que não sai da tua cabeça, aquele pensamento intrusivo, repetitivo, e a pergunta que vinha, por quê que aconteceu, por que essa pessoa fez isso comigo, o que é que eu fiz para essa pessoa, o que é que eu fiz, nessa questão que
acabou desencadeando essa decepção tão grande. E aí a gente vai trabalhando o corpo e nos conhecendo. Gente, tudo que eu falo aqui sobre neurociência é tudo baseado em estudos que a gente traz. E eu vou dizer para você, quando a gente traz esses estudos, e graças a Deus que a gente está conseguindo, né, dividir com vocês aqui nas redes sociais, principalmente no TikTok, é uma questão de aprendizado do nosso próprio corpo, porque nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. Nunca foi tão necessário hoje em dia estudarmos o autoconhecimento. Hoje, mais do que nunca, é extremamente importante para você se manter com as relações pausadas, embasamento, né, emocional, que você tenha condição de discernir o que aquilo traz para você de bom ou de ruim, você entender que tem relações que você vai ter que romper para você mudar de nível, para você entender que tem decisões que você vai ter que tomar, mesmo sendo ruins para você ou sofrível, mas que são necessárias para que você avance no próximo nível. Mas antigamente a gente não tinha essas orientações. Ângela, mas a gente tem como responder essa pergunta para você, viu? E a gente consegue responder. E aí, a gente não foi ensinado nem na escola, nem quando éramos menores, pequenos, nossos pais muito menos, porque não tinham conhecimento de como que a gente lida com emoções. Eu tenho, obviamente, o meu trabalho, eu tenho meu livro que fala sobre gestão das emoções. Quando Desistir de Sobreviver, tá na Amazon, tá aqui na minha bio, aqui no TikTok, tá nas outras redes sociais, que eu descrevo lá como que eu comecei a trabalhar autodesenvolvimento para aprender, não é sobre os outros. Eu fui estudar autoconhecimento há muito tempo atrás para aprender a lidar com as minhas emoções, porque eu não sabia como lidar com as perdas, com as decepções da vida, com as frustrações. E, obviamente, com esse conjunto de questões neurológicas, né, neuroquímicas, neurobiológicas que acontecem dentro do nosso cérebro, a gente começa a entender que tem resposta e que dá para a gente melhorar esse sentimento e se livrar o quanto antes dele, se a gente souber identificar o que é que está acontecendo com a gente. E hoje eu trago e eu falo com os meus pacientes, com os meus clientes aqui, que a gente faz uma série de tarefas, né, de ferramentas que a gente usa e as pessoas conseguem rapidamente se livrar dessas mazelas emocionais, dessa mente barulhenta que corrói o pensamento, principalmente pensamentos negativos e intrusivos. E a decepção traz um pensamento que ele não sai da nossa mente, que é a seguinte pergunta: por quê? Por que que essa pessoa fez isso comigo? O que que eu fiz para que essa pessoa tenha me decepcionado tanto? Onde foi que eu errei para que essa pessoa me decepcionasse tanto? Porque o que acontece conosco quando a gente não entende o que acontece na nossa mente? A gente se culpa. E normalmente o erro passa a ser nosso. Porque você transfere essa dor para dentro de você e você internaliza a dor, você dá poder para ela e você acaba criando cenários para você conseguir entender por que o outro errou. E o outro errou não foi por causa de você, foi uma questão dele, porque aí você também aprende o porquê que ele tomou essa decisão. Principalmente quando a decepção vem de pessoas que a gente ama, de pessoas próximas da gente. Gente, é dolorido, dói demais quando você tem uma pessoa que você ama, você acredita que tudo, que você reescreveria a tua vida junto com ela, que vocês seriam felizes para sempre, até o final dos dias, e de repente, de uma noite para o dia, tudo acaba por uma questão, né, dela, de tomar uma decisão que não querer mais, ou uma traição, ou uma decepção muito maior, ou algo que você descobre que era um segredo que você não sabia. Só que isso vem de uma forma muito brusca, muito radical, e a gente não está preparado para isso. Porque o que acontece conosco? A gente confia piamente que essa pessoa não vai fazer nenhum mal para nós. E quando a gente ouve o que é amor de verdade, a gente sabe que amor de verdade não existe espaço para desconfiança, não existe espaço para esse tipo de dor, porque quando a gente ama verdadeiramente. A gente se doa para o outro,
a gente olha para o outro com alegria, com felicidade de ver o outro, que aquele outro está conosco, né? Não é assim? É um sentimento tão gostoso de sentir que a gente não quer que acabe nunca, que aquilo ali sempre vai estar do nosso lado. E ao mesmo tempo, o amor ele traz segurança, ele traz como se fosse ali o teu porto seguro realmente, como todos os poemas, né? Os mestres da literatura romântica sempre escreveram, que ela é ou ele é o meu porto seguro, exatamente por isso, que quando a gente ama, a gente realmente, a gente constrói um porto seguro dentro de nós. É como se a gente, né, imaginasse que aquela pessoa nunca vai fazer mal para nós, nunca essa pessoa vai me trair, essa pessoa sempre vai estar comigo pro resto da minha vida. E não é bem assim que acontece. Existem rupturas muito, muito ruins, muito fortes, e que acaba fazendo com que a nossa vida se desestruture e desestrutura rapidamente, em poucos dias, vira de ponta cabeça a nossa vida. O ruim é que, infelizmente, na maioria das vezes, isso não tem volta. Né, Marini? Os questionamentos nos levam às maiores dúvidas e até a autoestima fica abalada. Principalmente a autoestima. Aí você já não quer se vestir bem, você já não está preocupada muito com aquilo, você só fica pensando dia e noite o que foi que você fez. Ou por que aquela pessoa fez isso comigo? Exatamente, Kelly. Ainda mais nos dias de hoje. E nos dias de hoje, gente, infelizmente, isso aumentou muito. Aumentou demais a frequência e tá todo mundo hoje num campo minado. Todo mundo pisando e preocupado porque pode acontecer com você a qualquer momento. Casais que estão há 20 anos, 25 anos, gente, estão se divorciando. Nunca foi tão grande, né, a quantidade de divórcios, de separações acontecendo agora. Nunca foi tamanha, né, enxugada de traições, uma atrás da outra, de pessoas que até pouco tempo atrás viveram 20 anos juntos, 15 anos juntos, totalmente sem problema nenhum. Mas aí eu explico o que acontece daqui a pouco para vocês aqui. Dói demais. O pior é que eu estou num outro relacionamento que me traz paz, me dá segurança. Então, Ângela, deixa eu responder para você o que acontece, Ângela. Normalmente nós estamos aqui do lado, tentando cuidar da cabecinha de vocês. Qual que é a orientação que eu daria para você? A gente não pode ir para uma outra relação, sendo que a gente não cuidou de nós antes disso, que a gente não se curou. Ângela, a gente só vai para um outro relacionamento quando a gente está curado do que aconteceu conosco. Porque o que acontece, Ângela? Você vai levar para o outro relacionamento muitas dores emocionais que vai acabar atrapalhando o seu relacionamento. Enquanto você não se desvincular do passado, o presente para você vai ser doloroso demais. E o pior, você vai ficar sempre ali em cima do muro, em cima da balança. Nunca vai ser verdadeiramente, né? Você nunca vai se doar para a pessoa que está contigo. Porque você vai estar sempre com o pé em dois barcos, remando, tentando remar, mas você não vai sair do lugar. Infelizmente, é assim que acontece. Eu sempre oriento as pessoas que saíram de traumas emocionais, primeiro se curem, primeiro se tratem, primeiro busquem entendimento, primeiro saiba o que aconteceu, né, dentro de você, por que você teve aquela relação, por que você ficou mal, ruim, depressivo, né, decepcionado, ansiosa, por que esse pensamento não sai? Primeiro procure cuidar da tua mente, procure cuidar de você, para depois você ir ali e assumir um outro compromisso logo em seguida, que a maioria das pessoas acredita, viu, Ângela, que a gente vai só se curar se a gente conquistar um outro amor. Não é assim que funciona. Infelizmente não é. A gente precisa primeiro cuidar da gente. E, gente, eu sempre falo aqui nas minhas lives, nós não fomos ensinados a nos cuidar. Nós não aprendemos a cuidar de nós mesmos. Ninguém ensinou a gente. Ninguém chegou lá e falou, quando você estiver sentindo ansiedade, logo de pequeno, lá na escola, não teve uma aula lá na escola ensinando como você aprende a respirar para diminuir a ansiedade.
Ninguém ensinou a gente o poder da respiração, que faz oxigenar as duas áreas do cérebro para que elas entrem numa harmonia ali de fluxo, para que possa você diminuir a ansiedade, você voltar numa calmaria. A questão do diário, que eu sempre ensino nas minhas lives, como você constrói um diário para você melhorar os pensamentos ruins da sua mente, começa a escrever. Gente, essa é uma técnica que foi esquecida ao longo do tempo e voltou com uma força enorme dentro da terapia, dentro da psicologia hoje. Diários, vocês lembram na escola que vocês tinham um diário que vocês escreviam? Esse diário que ajudou você lá na escola, quando você estava lá, vai ter que voltar para a sua vida agora, para que você consiga tirar isso do plano mental e trazer para o plano físico. Olha o tanto que é importante uma simples técnica como essa. E que às vezes você só vai descobrir isso dentro do meu consultório, dentro do consultório no psicólogo, que vai te falar, cara, compra um caderno e você vai começar a escrever a partir de hoje. Mas é escrever, não é no computador, né? Você vai ter que escrever. E isso traz do plano mental, tira e transfere para o plano físico. O que essa manobra o cérebro entende? Ele entende que você está se livrando daquilo e ele vai tirando e substituindo a tua mente com os novos pensamentos. E aí você vai se acalmando, você vai se desligando. Ângela, essa já é uma baita dica para você fazer. Escreve tudo o que você está sentindo num caderno, o nome da pessoa, o que ela te fez, qual decepção que foi, o que ocasionou em você, quais sentimentos vieram, o que aconteceu no teu corpo, tudo isso, escreve tudo, e repete esse exercício para os próximos 21 dias. Mas por que 21 dias? Porque em 21 dias o cérebro reprogramará um novo pensamento. E esse pensamento teu que você está tendo hoje, ele vai ser extirpado, excluído. Vai vir algumas lembranças, Ângela, ainda, mas não vai nunca, de hipótese nenhuma, te atingir como atinge hoje. E você vai voltar a ter melhores noites melhores, noites muito mais tranquilas, noites muito menos barulhentas do que as noites que você está tendo hoje. Tá bom, Ângela? Lúcia Lima, oiê, seja bem-vinda. Tá bom, Ângela? Um beijo para você. E aí, gente, isso tudo que eu falei é uma questão de aprendizado para que a gente consiga cuidar de nós mesmos. Obrigado, Marininha, um beijo para você. E a gente tem que aprender. E esse novo século que a gente está, né, esse ambiente tecnológico de redes sociais, que hoje o celular virou uma extensão da nossa, né, do nosso corpo, é quase algo biológico, é quase uma extensão corporal, que a gente não sai do celular, tem que estar no nosso bolso, junto conosco, enfim. A gente tem que aprender a cuidar e saber como conduzir a vida diante de uma ferramenta tão poderosa como é a rede social. Oi, Lúcia Lima, hoje a gente está falando, é a 36ª live, eu sou terapeuta, a gente fala de comportamento humano e o assunto de hoje é sobre decepção e frustração e o que faz no corpo humano, o que faz na sua mente, na tua cabeça e como você faz para se livrar um pouco desse problema que atinge uma grande parcela da população. E aí, gente, além da tristeza, da ansiedade, preocupação excessiva, vem uma raiva e uma irritabilidade enorme. Sentimentos de indignação, de fúria, podem surgir direcionados à pessoa que causou a decepção ou até a si mesmo. Se partiu de você o erro, se você acha que foi você que foi a condutora ou condutor do erro, você começa a você mesmo se autoflagelar, é aquela coisa, né? Você começa a se culpar. E aí o que acontece? Quando é o outro, você começa com essa raiva e aí vem um erro clássico que todo mundo comece e eu espero que vocês não cometam. Aí vem aquela hora que você pega o celular e você vai mandar mensagem para a pessoa. Quando você manda mensagem, você pergunta, começa de novo, com aquele início do sofrimento como se tivesse acontecido de novo, o seu cérebro de novo desperta a amígdala e lá é como se estivesse acontecendo novamente e vem de novo os sintomas e aí tudo recomeça neurobiologicamente falando dentro do seu cérebro. Aí não para mais.
Então, quando acontece isso, essa decepção, eu sugiro para que vocês consigam se segurar. Não manda mensagem, não pergunta mais nada, não queira saber o porquê que aconteceu aquilo, porque a decepção já aconteceu, a tomada de decisão já foi. Obrigado, Liliane, um beijo para você. Obrigado, viu, querida? Como sempre, muito generosa e carinhosa comigo. Um beijo para você. E aí, o que acontece? Não façam isso. Segura, esconde o celular, fica ali, ó, quietinho, pensando, vai pro caderno, pensa de novo, mas não manda mensagem de novo, não reativa aquilo que você já se livrou, pelo amor de Deus, que você vai sofrer de novo. Você vai sofrer e vai continuar sofrendo. E seu corpo, de novo, imunologicamente falando, ele vai ser atingido e virá um monte de problemas físicos, como eu já disse no início da live. Então é uma questão que a gente tem que aprender a lidar. Essa recaída é pior que a primeira vez. É como se fosse uma droga, né, Marini? Como se você estivesse experimentando uma droga e você ficasse viciado daquela questão que é a que eu falei. Você quer uma resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Não tem porquê, nem queira saber. Porque quanto mais você quiser saber sobre a decepção que você teve, mais você se afunda na dúvida. Mais você vai querer elementos para que justifique. É horrível, exatamente. A Marta, acho que é por isso que me calei tanto. E aí, gente, a gente não pode, obrigado, viu, Lúcia? Obrigado. E aí, quando a gente tá... Obrigado, Liliane, mais uma vez. Boa noite, B. E aí, a gente fica nesse ciclo e se torna vicioso de perguntar e responder, e perguntar e responder, sendo que a resposta teria que vir lá, e essa resposta não virá. Não virá, porque a pessoa já tomou a decisão dela, já foi. Existem casos, gente, que a pessoa decepciona, e depois de um tempo essa pessoa volta para você. E você volta com essa pessoa. Isso é clássico acontecer. E adivinha o que acontece de novo? Alguém sabe me explicar aí? Alguém sabe responder essa pergunta? Adivinha o que acontece? Quando a pessoa te decepciona uma vez, toma-se um tempo, essa pessoa vai embora, passou algum tempo, essa pessoa volta e adivinha o que acontece com você depois? A vontade de mandar um textão é imensa. E o tanto que faz bem, né? Porque naquele momento você está escrevendo para a pessoa achando que virá uma resposta, né? Que a pessoa... E a pessoa nem ouve, nem lê e nem responde. Você fica mais doente ainda. Entendeu? Ó, a Marta dizendo, ó, não sou mais a mesma que sempre gostou de conversar. Decepção de novo, Marini. Decepção de novo, Kellen. Decepção de novo. Você vai ser decepcionada de novo. Gente, existe um elo de ligação entre duas pessoas que a questão da confiança, ela é algo que ela acontece uma só vez. Vou te explicar o porquê. Ah, não, Emerson, eu já confiei. Não. Ela acontece uma só vez. A confiança, ela é construída, como tudo na nossa vida. Os nossos sentimentos são construídos, os nossos sentimentos, eles têm que ter uma base para eles serem construídos, para, obviamente, eu ter certeza daquilo que eu sinto. Seja paixão, seja amor, seja qualquer outra coisa, até raiva. Você vai construindo isso dentro de você. Você vai formando ideias, você vai formando cenários até que você forme, né? Você tem um formato daquilo que você imagina ser raiva, né? Amor, paixão e etc. Na questão da confiança, a confiança é algo que se cria como se fosse um fio invisível entre você e a outra pessoa. Por que vocês acham que o anel de casamento, ele é algo circular? Por que não é um outro objeto? Porque o anel foi criado, né, na teoria, né, japonesa, que o anel é como se fosse um vínculo que você tivesse, um fio que ligasse você a outra pessoa. Esse fio, ele nunca pode ser rompido, em hipótese nenhuma. Então, quando se confia numa pessoa e a pessoa vice-versa, não dá espaço para dúvida, para sentimentos ruins. Para dúvida, ela não existe quando existe confiança.
O problema tá aonde o outro perde essa confiança ou ele não quer mais fazer parte desse elo de ligação que ele tem com você. E aí, só você acredita naquilo e você, obviamente, que vai ser a pessoa que vai mais sofrer com a relação. E quando existe esse rompimento, é porque já existia alguma coisa lá atrás, que já não era muito bem ali. E outra, na questão de relacionamento, que a gente entra nessa área, tem muitos exemplos de interesses obscuros, ocultos, que aquela pessoa tinha naquele momento. Por isso que ela se aproximou, por isso que ela quis, por isso que vocês desenvolveram uma relação. Quando a gente vai buscar mesmo a história lá atrás, como a Ângela colocou, às vezes é uma pessoa que vem de um relacionamento conturbado e que já continua tendo problema com aquele relacionamento. Gente, tem pessoas que casam e nunca esqueceram da ex ou do ex. Casaram, fizeram filhos, construíram outra vida. 20 anos depois, a pessoa continua pensando na outra pessoa. Porque ela não aprendeu isso tudo que a gente está conversando aqui. Ela não aprendeu a se livrar dessa amarra, desse fio que ela ligou com essa pessoa. A lá, B, me separei porque me apaixonei por outro homem. Faz parte do contexto de ser humano. Pois é, você trata como prioridade quem te tem como opção também. Uma boa, Mareni. Ó, eu vivi 25 anos, separei, voltei um monte de vezes, mas depois, dessa vez eu tô me separando do papel. Que bom. Eu espero, B, que você não faça igual outras amigas, colegas aqui, que já entraram numa outra relação sem se curar dessa relação que você está falando. Porque senão você vai, possivelmente, de novo, cometer os mesmos erros com essa nova relação. É menos dias ou mais dias. Só o tempo dirá. Vai acontecer de novo. Ou você fica ali, ó, prepara a tua mente, o teu coração, começa a entender o porquê que não deu certo, para depois, pelo amor de Deus, B, você assumir um compromisso com alguém. Porque você simplesmente vai transferir tudo para a próxima relação e cometer os mesmos erros. Possivelmente vai cometer. E na maioria das vezes a gente acaba atraindo pessoas com o mesmo tipo de comportamento. Ah, não, ele é totalmente diferente. Você que se engana. Porque quando você começar a conviver com a pessoa, ela pode agir de uma forma diferente, mas cometendo os mesmos erros que o outro cometeu com você. Tome muito cuidado com essa nova fase da tua vida, ou para quem você, obviamente, vai dar o teu coração de novo, que você vai ali buscar mais uma nova relação. Mas eu espero que você mantenha calma, fique tranquila, entenda primeiro como que funciona a tua cabecinha, o que você precisa melhorar, quais erros que você cometeu lá atrás, para você não cometer nessa relação. Porque, viu, B, maioria das vezes, existem o erro das duas partes. Uns erram mais, outros menos, mas existe o erro das duas partes. Existe. É só a gente procurar que a gente acha. Não que isso seja o causador da separação, mas existem erros. A gente deixou alguma coisa escapar, a gente teve um comportamento ali no momento ali que eu não prestei muita atenção, aí eu também comecei a desenvolver uma birra por tal coisa, ou fiquei com uma desconfiança de um tal comportamento, ou é bebida no meio, ou é vício, ou é jogo, enfim. A gente tem que avaliar as relações de uma forma profunda. Não simplesmente pelo fato de algo que aconteceu que pode fazer com que uma relação linda e maravilhosa seja desfeita da noite pro dia. Ô, Kelly, é a pura verdade. Às vezes até a aparência é igual, Kelly. Kelly, eu já vi foto de clientes. Ah, eu tô namorando de novo, queria que você conhecesse. A pessoa manda a foto pra mim. Eu olho, mas não é o mesmo? Parece que é o mesmo. Até o corte de cabelo, o porte físico. Impressionante. Impressionante, Kelly. Como o ser humano, ele transfere aquilo que está dentro da cabeça dele para a próxima relação, porque ela não se livrou do passado. Não está curada das mazelas emocionais. Entendeu? E, gente,
Outra coisa que eu sempre falo nas lives, sempre falo para todo mundo, por que que nós temos essa mania, por que que a gente tem obrigatoriedade de ter uma relação logo? Que eu acabei de sair de uma relação de 10, 15, 20 anos, eu já engato um relacionamento nos próximos 3, 4 meses. Por que que eu não posso ficar sozinho um tempo? O porquê que eu não posso ficar ali olhando, apreciando o mundo, buscando autodesenvolvimento, entendendo melhor o que acontece comigo? Por que que eu não vou primeiro saber o que aconteceu comigo? Quais foram, né, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas atitudes? Começar a escrever o porquê que eu fiz aquilo outro. Começa a entender você primeiro, para você se autocorrigir, para depois você ir para uma nova fase da sua vida, um novo amor. Quando chega ao fim, é um combo de suas situações mal resolvidas. Gente, um dia eu vou contar a minha história aqui para vocês. Vocês não vão acreditar nela. Um dia eu vou contar a minha história. E hoje, ó, tô muito bem sozinho, tranquilo, passando por o que eu fiz comigo mesmo? Eu mergulhei dentro do autoconhecimento. Isso já vai para 5 anos eu olhando para dentro de mim, para entender melhor. E se você não tem ideia, a quantidade de coisas que eu resolvi dentro de mim, que eram problemas, que eram defeitos, que realmente acabava atingindo o outro, né? A outra pessoa que estava comigo. Por isso que é importante a gente parar e fazer uma autorreflexão. Não somos donos da verdade e nem tudo que fazemos está certo. Esse é o primeiro passo para o autodesenvolvimento, é reconhecer que temos erros, que a gente não consegue, né, estar certo em todas as situações. Mas quando existe amor, o outro entende, o outro te ajuda a evoluir, o outro te ajuda a corrigir, o outro é claro em chegar em você e dizer, meu bem, meu amor, isso me incomoda em você, então me ajuda a te ajudar. Vamos fazer com que melhore, que você pare de cometer esse tipo de erro. E assim vai, e assim se constrói uma grande, uma linda, né, relação. E aí sim a confiança não se desfaz. Porque, gente, confiança, amor, paixão, só é testado, gente, na hora ruim. Ninguém testa amor quando tá tudo muito bom. Ninguém fala que tá tudo muito bem, que tá não... Ah, eu sei que amor... Não, amor você vai saber, meu amor, quando acontecer algo ruim, que você vai precisar tomar uma decisão, ou de ajuda, ou de rompimento. Porque o erro do ser humano, ele é comum e vai acontecer. Há épocas que a mente está confusa, que você está passando por problemas que você não entende. Como eu disse, nós não fomos ensinados a lidar com os nossos problemas, os nossos pensamentos. Ninguém sabe o que passa dentro da cabeça do outro. Ah lá, Ângela, pois já se passaram 4 anos e com suas palavras, hoje descobri que eu não estou pronta ainda. Mas é mais normal, Ângela, do que você imagina. É mais normal do que você imagina, Ângela. Porque é aquilo que eu te falei. Alguém te ensinou, Ângela, a melhorar, para sair desse sofrimento? Alguém te ensinou? Nunca. Por isso que a terapia, gente, nunca foi tão importante. Ó, vocês escutem o que eu estou falando. Terapia vai passar a ser algo obrigatório dentro de empresas. Isso vai para dentro das casas. Não é algo bobo, algo que você possa descartar. Porque, gente, nós necessitamos de alguém que ouça o que estamos sentindo. A gente precisa colocar isso para fora. Todos nós precisamos fazer isso. Até eu preciso fazer isso. E ó, que o meu trabalho é só ouvir as pessoas e orientar e melhorar a vida de vocês. Mas eu também tenho as pessoas que eu converso, para que eu possa também estar dividindo as minhas mazelas emocionais. Isso é do ser humano. Ele tem a necessidade de colocar isso para fora. A Mareni, um anjo me deu um conselho de milhões, agora me encontrei estudando no autoconhecimento. Mareni é a próxima terapeuta, psicoterapeuta aí, maravilhosa. Mareni tem uma história de vida maravilhosa, eu não tenho dúvida que a Mareni vai estourar aí. Entenderam, gente?
E a gente precisa sim. E isso é legal que está acontecendo no mundo, as pessoas estão indo buscar, né, autoconhecimento, as pessoas estão lendo mais sobre o assunto, as pessoas estão buscando entendimento para que elas possam melhorar as áreas na vida. E ó, depois que você se aprofunda no autodesenvolvimento, você aprende, a sua vida vai melhorando em todas as áreas, principalmente a área financeira, vai melhorando sua área relacional, relação com seus filhos, a importância do seu marido, da sua esposa, a relação familiar, as coisas vão se tomando conta de novo e você vai construindo uma vida que você sempre sonhou. Mas você precisa aprender a fazer isso, porque sozinho você não vai conseguir. O sentimento de humilhação e fracasso, a decepção pode abalar a autoestima, já falamos, fazendo com que a pessoa se sinta inadequada ou irresponsável pelo ocorrido. Falei no início da live, a principal coisa, a gente se culpa como se fôssemos nós, né? O desânimo, a falta de motivação, a perda de interesse de atividades cotidianas, incluindo hobbies e compromissos sociais que antigamente era comum para você. O isolamento social é algo muito perigoso e prestem atenção nisso. Isolamento social, a pessoa pode se afastar de amigos, familiares, seja por vergonha, por tristeza ou dificuldade em confiar novamente em alguém. Que bom, B, que bom que você está ouvindo e está entendendo perfeitamente. Um beijo para você. E aí, gente, esse isolamento social é aquilo que eu sempre falo para vocês. Dores emocionais mal curadas, elas vão evoluindo para uma ansiedade crônica, o estresse traumático e podem evoluir chegando até a depressão. Por isso que tem que tomar muito cuidado e observar os seus sentimentos, observar essa sua tristeza que não sai de dentro de você, essa angústia de que algo está faltando, que algo não está certo, que a tua vida virou de cabeça para baixo. Você não pode permanecer nesse estado durante muito tempo, porque eu vou explicar o que acontece com a mente humana. Lembra que eu falei que você precisa tirar o pensamento da tua mente, transferir para o diário? Se você não tira esse pensamento, ele passa a fazer parte de uma crença limitante que você criou e ela vai para o seu inconsciente. Aquilo vira verdade na tua vida e você passa a viver sobre essa crença. E ali você não consegue mais sair dela, a não ser que você reprograme uma nova crença que é muito difícil de você reprogramá-la. Entenderam o que acontece? Aí que está o quê da questão. Aí que é o perigo. Nós nos acostumarmos com o sentimento ruim. Acostumarmos, e aí vem também uma outra questão emocional, que é o drama, o vitimismo. Você acaba caindo, neste berço esplêndido da vítima. Eu sou vítima, me fizeram mal, ele foi ruim comigo, ela foi ruim comigo, ela não me merece, eu mereço algo mais, mas você fica ali naquele ciclo que acaba para você de uma certa forma ilusória, mas acaba sendo um calmante para a tua vida. Vocês acreditam nisso? A pessoa se acostuma a viver pensando dessa forma ruim, porque ela criou essa crença que ela é vítima de todo o processo. Ela é dramática, e todo mundo que conversa, ela fala, tô vivendo, um dia por dia, um dia, após o outro. Mas isso vai passar. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e essa pessoa desenvolve outros traumas, outros transtornos aí de comportamento, e essa vida dessa pessoa vai ser uma infelicidade durante muito tempo. Marta, possivelmente, não conheço o teu caso, eu precisaria ouvir você, conversar contigo para a gente identificar, Marta, o que efetivamente está acontecendo dentro da tua cabecinha, Marta, para a gente poder ajudá-la a, na verdade, Marta, a você olhar, a situação, a tua vida, e identificar os pontos onde foi que aconteceu e o porquê que está acontecendo isso com você. Tá bom, Marta? Também é só me chamar, se você tiver interesse, marcamos uma sessão.
As minhas sessões são longas, eu exploro mesmo a mente humana, eu vou atrás da história. Se tiver mentindo, eu vou descobrir que você está mentindo, você pode ter certeza, e a gente vai desenhando um baita de um plano de recuperação da sua mente aí, dos seus pensamentos, e você vai se livrar disso e vai ter uma vida muito melhor vivida daqui para frente. Tá bom, meu anjo? O vitimismo é um lugar de conforto, totalmente. Totalmente. Isso a gente vê muito nas nossas, nas nossas tias, Isso vê muito lá naquela turma do passado, que não tiveram tanto entendimento sobre a mente, e que ela sempre, Você nunca ouviu falar? Eu tenho uma tia que ela toma 50 remédios. Todo remédio que existe ela toma. Mas você sabe que aquilo ali, ela aprendeu a ficar. Ela nem doente tá às vezes. Mas ela, de tanto potencializar a dor que ela sente por alguma coisa que aconteceu no passado dela, ela aprendeu a viver dentro desse berço. E ela vive por anos, até o resto da vida. Aí ela compra remédio, aí ela, surgiu um remédio novo, é a primeira coisa que ela vai. Vou lá, um médico, vai no médico toda hora, tal, mas o problema não está fisicamente nela, está dentro da mente dela, ela não aprendeu a se livrar disso. Vocês entenderam? Então, é muito fácil identificar quando o erro está aí, ó. Quando alguma coisa está acontecendo da tua mente, que dá pra gente identificar sim, tá bom? Cuidado com o isolamento social, pelo amor de Deus. Não vão ficar dentro de uma casa, dentro da cama, rolando tela de celular e perdendo o lado bom da vida, pelo amor de Deus. Uma caminhada, um parque, ir lá, sentir o cheiro das árvores, das flores, caminhar, vai ali, ó, produzindo adrenalina, noradrenalina, outros neurotransmissores que é do prazer, aumenta os níveis de dopamina, que é a dopamina, é o neurotransmissor da satisfação, da recompensa, faz uma corrida, corre 5, 10 quilômetros para você se manter energizado, faz algo, sai de dentro dessa casa, criatura, pelo amor de Deus. Eu estava assim nos últimos 2 meses, só no bunker. A Marini tem um bunker, né, Marini? Ô, Marta, me chama no privado, tá, Marta? No meu WhatsApp que eu te explico como funciona, tá bom? Mas, ó, não é o preço de um rim, é muito, olha, nem dá até vergonha de falar, porque, na verdade, eu faço com muito amor e carinho para ajudar todos vocês aqui, principalmente do TikTok. Liene, obrigado, um beijo para você. Foi você que me tirou do quarto. Um beijo, Eliane. Que Deus te abençoe, viu? Tudo vai dar certo, Eliane, pode ter certeza. Não desista de você, mulher. Você entendeu? A pessoa mais importante da sua vida é você. Saibam disso. Não tem outra pessoa mais importante na sua vida. Nem filho, nem marido, nem mulher. A pessoa mais importante da sua vida é você. O único projeto da sua vida que você tem que debruçar 24 horas é o projeto de ser uma pessoa melhor e aprender como você vai melhorar os seus pensamentos. Tá bom? Andressa, um beijo para você. Obrigado também, viu? E aí, gente, vem a dificuldade de concentração, tomada de decisão, o estresse, a ansiedade, enfim, que eu já falei bastante, o desenvolvimento de transtornos psicológicos. Acabei de falar, vai evoluindo, uma coisa evolui para outra, evolui para outra, evolui para outra, de repente você está aí com um transtorno aí psicológico crônico, que a gente precisa cuidar, principalmente a ansiedade, que é clássico, a ansiedade, a perninha batendo, a mão, a roer unhas, a pessoa está no shopping, mas está olhando para 30 lugares ao mesmo tempo, a pessoa não tem concentração, não consegue fazer as coisas direito, a ansiedade do coração disparando, palpitando, aquele negócio de você ir dormir e parece que você não dormiu, acordou cansado pra caramba, mas, mas eu dormi, não, você não dormiu, porque tua mente não desligou, criatura. Ali você está dormindo, mas tua mente está, trabalhando ali, trabalhando sem parar. E o pior, trabalhando para o lado ruim, porque quando a gente está trabalhando meditação, por exemplo, você está meditando e a meditação está fazendo o que contigo? Está agindo em partes do seu cérebro, que são partes do prazer, da recompensa, da reprogramação mental lá atrás, no inconsciente.
e fazem um bem danado. Uma musiquinha igual essa tá tocando, um bom vinho, que eu não posso deixar de dizer para vocês que vocês têm que aprender a tomar vinho, para todos nós tomarmos um bom vinho aqui em toda a live, a gente abrir um vinho, tomar, brindarmos uma tacinha que faz um bem danado. E faz muito bem mesmo. Obrigado, Liliane, um beijo. Vinho, gente, vocês não têm ideia. O vinho é o portal das almas para você conquistar a autoconsciência. Não esqueça disso, viu? E aí, eu tô brincando, gente, mas um vinho é muito bom mesmo. Bom, aí vem a questões físicas, que a somatização de tudo isso que eu falei para vocês é a questão, obviamente, de problemas no sono, acabei de falar, alterações de apetite, dores físicas, em todo lugar dói em todo lugar, dores que você nunca teve. Obrigado, Andressa. E aí, vem a fadiga, o cansaço constante, você vira um vivo morto, você não tem energia para nada. Você não tem energia para nada, fadiga, o cansaço constante, você não tem energia, as pessoas te convidam para as coisas. Ah, mas eu não vou. Ah, mas tô tão cansada hoje. Como é que você está cansada? Você está com a mente cansada. Você não dormiu, você não descansou, você está com aquele problema batendo na tua cabeça. Esse problema, esse pensamento, gente, chama intrusivo. Ele é um intruso que fica ali martelando. E vem a velha pergunta, por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê, você nunca vai saber o porquê. E a outra pessoa que te decepcionou, infelizmente eu tenho que dar uma informação para você. Ela já está vivendo a vida dela. E você está aí sofrendo, pensando que ainda vai ter, né, uma forma dessa pessoa vir e se recompensar, né, recompensá-la por isso e etc. A pessoa já está vivendo, gente. Marta, exatamente, é sintomas de infarto. Ó, aqui, ó, dispara, fica pulando, o coração parece que vai sair pela boca, é um negócio e é perigosíssimo, Marta. Você sabia, Marta, que muitos casos, muitos diagnósticos de coração só descobre quando a pessoa passa por um problema desse? Sabia, Marta? Aquela pessoa que nunca fez um check-up, mas ela tem uma grande decepção, uma frustração e vai parar no hospital. Lá descobrem que ela tem um problema cardíaco. Sabia, Marta? Incrível isso. O corpo fala, nunca esqueçam disso. Tá vivendo mesmo numa boa, Kelly, não tá não? Bora tomar um vinho. Isso aí, gente. Problemas, ó, queda de imunidade, já falei para vocês lá no início da live, é que eu escrevo a live, depois eu faço tudo de trás para frente, quando eu vejo, eu já falei. Problema da pele e cabelo, sabe aquele cabelo, principalmente mulher? Pontas duplas, né? Ó, eu conheço cabelo de mulher, pontas duplas, aquelas, começa a ver aqueles chumaço de cabelo caindo, você puxa o cabelo aqui, ó, começa a sair. Aí você fala que foi a chapinha que você fez na sua cabeleireira, que você tá há 20 anos nela e nunca caiu o seu cabelo, agora começou a cair. Aí você vai lá querer brigar com a cabeleireira, coitada, ela não tem nada a ver com isso. Aí é o produto que você usou, é não sei o quê. Gente, acontece mesmo, porque teu corpo todo tá sendo o quê? Ele tá sendo bombardeado ali, ó. Os neurotransmissores, a neuroquímica do seu cérebro tá totalmente desregulada. Problemas de pele, cabelo, pele, manchas na pele, pequenas feridinhas. E acontecem nas áreas que não pega sol, principalmente nas partes brancas, né? No bumbum, por exemplo. Aquele monte de feridinha. Olha, gente, as coisas que eu estou explicando para vocês aqui, tudo verdade. Alterações cardiovasculares, que a Marta acabou de falar aqui, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, devido à elevação dos hormônios de estresse, que eu já falei todos eles para vocês. O cortisol, principalmente. Quem quiser aprender mais o que é cortisol, pesquisa aí no Google o que é cortisol, como que acontece, vai explicar para você direitinho aí. No organismo, a decepção, a frustração desencadeiam uma resposta de estresse, né, complexa, que afeta praticamente todos os sistemas do corpo, já falei, é que o corpo estivesse constantemente no modo de emergência. Mesmo que não haja uma ameaça física real, porque está dentro da tua cabeça, está dentro da tua mente isso. Sobre, Marta,
Qual que foi a tua pergunta? Sobre a palpitação? Sobre o coração, é isso? Que eu já falei tanta coisa aqui. A dor do coração partido, por exemplo, é uma condição real. A dor emocional pode se traduzir em sintomas físicos, já expliquei. E é importante lembrar, gente, que cada pessoa reage de uma forma diferente. A intensidade e a duração desses sintomas variam de acordo com cada um, porém, existe, né, obviamente, uma leitura geral, por isso que a gente aprende, né, na faculdade, na medicina, a gente acaba aprendendo que tem uma gama que acontece tudo basicamente igual. Mas a maioria das pessoas acontece tudo isso. Então, o que acontece? Os problemas cardíacos, as dores físicas, que é a somatização, Marta, de tudo que acontece, que é o quê? É uma alteração cardiovascular, o aumento da frequência cardíaca, a pressão arterial devido à elevação dos hormônios de estresse, principalmente o cortisol. Pesquisa aí, Marta, o que é cortisol que você vai entender. E você vai se ver nesses, né? Você vai olhar e vai ver os sintomas, você vai falar, puta, é isso tudo que eu tive. Porque afeta diretamente a questão cardiovascular, tá, Marta? Diretamente. Mas é importante saber, você precisa se cuidar, Marta. Se você já teve tudo isso que você está falando aqui na live, eu já estou preocupado com você. Obrigado, Samuel. Um abraço para você, queridão, sempre comigo aqui. Obrigado, viu, Samuel? E aí eu fico preocupado com você, Marta, porque aí já está atingindo órgãos essenciais, né? Há uma questão, né, de um coração. E o coração, ele não pode estar sob pressão diariamente. Ele não pode. Ele chega uma hora que ele vai começar a desenvolver algum tipo de problema, de ruptura. Tem algumas questões aí que tem que trabalhar para você poder diminuir essa tensão, melhorar um pouco sua vida, sair dessa mazela emocional que você está sentindo aí. Tá bom, Marta? Espero ter respondido, tá? E aí, se você está passando por uma decepção profunda e sente que essas reações, todas que eu disse, estão afetando sua qualidade de vida, é fundamental, Marta, todos vocês que conversaram comigo hoje, Samuel, Mareni, a Kelly, a Liliane, sempre, todos vocês estão sempre comigo aqui. E aí, não faça isso, mulher, pelo amor de Deus. Não faça isso, Marta, em momento nenhum. Não faça isso. Olha, bota aí uma frequência, busca no Google aí, vai no YouTube, Marta, e busca uma frequência 432, pega essa frequência, 432, bota o fone de ouvido e escuta ela por pelo menos uns 30 minutos, 40 minutos. E deita, desliga a luz, escuta essa frequência aí que vai te ajudar de alguma forma, pelo menos hoje. Mas você precisa de ajuda, Marta, urgentemente. Ó, fundamental buscar um terapeuta, um psicólogo, um profissional para ajudar você a processar as emoções e a desenvolver estratégias saudáveis para lidar com o impacto do corpo e da mente. Ou seja, nós não vamos receitar remédio para você. Nós não estamos aqui para receitar remédio, muito pelo contrário. O remédio é só se tiver uma situação que realmente saiu do controle e que vai precisar do remédio para organizar os neurotransmissores, para produzir mais ou menos, ou segurar, para que a gente possa depois entrar com tratamento terapêutico, entendeu, Marta? Não é simples assim. Por isso você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Obrigado, Marini, um beijo para você. E aí, gente, cuidar da mente, do corpo, principalmente da mente que comanda tudo, é a principal questão que nós estamos comentando hoje aqui. Seja decepção, seja frustração, seja ansiedade, depressão funcional, que eu sempre falo aqui, que é o perigo da humanidade hoje, é o que mais está acontecendo com as pessoas, é a depressão, né? Tem tantos outros transtornos que estão sendo classificados agora aí. A gente fala dos que a gente mais conhece, mas, gente, são mais de 340 transtornos. Nunca se diagnosticou tantos transtornos assim. Muita gente doente, muita gente precisando ser ouvida, muita gente precisando de ajuda. E as pessoas não têm também o hábito de buscar ajuda. Por isso que eu digo, a gente tem que aprender a buscar ajuda para a gente melhorar de vida, para a gente sair dessa mazela emocional. Quantas pessoas a gente olha por aí,
cometendo, né, atrocidades com a própria vida, e lá no fundo, se a gente tivesse tratado essa pessoa, a gente tinha conseguido, né, resolver esse problema dentro dela, a gente teria conseguido tirá-la desse sofrimento interno. E o pior, Marta, viu? A Ângela, a Marta, todos vocês que estiveram aí comigo até agora, ele é silencioso. É silencioso esse tipo de problema. A gente vai, lembra que eu falei? A gente se acostuma a sentir aquilo. A gente acostuma com as palpitações no corpo, no coração, com a ansiedade que vem naquele momento. A gente acostuma-se com aquilo. E essa é a pior fase, a gente não pode acostumar. A gente tem que sempre colocar a nossa vida como prioridade para ser bem vivida. Lembrem-se, como eu sempre falo aqui, a felicidade está dentro de você, ela não está fora de você. Você não encontra felicidade em nenhum outro lugar do mundo. Você só vai encontrar felicidade dentro de você. Não tem como. Não existe nenhum estudo, nenhum psicólogo, psiquiatra que diga para você que a felicidade está em algo externo. Não. A felicidade ela está dentro de você. E você tem que aprender a buscá-la, a produzi-la. Você tem que entender o que é importante verdadeiramente para você. Oi, Eliane, não sei, mas ó, Eliane, eu tenho uma resposta numa outra live que Marininha, eu esqueço de fazer essa live, que eu tenho que explicar para vocês o que é vibração e frequência. Possivelmente você estava vibrando na mesma frequência que a minha e você veio parar aqui, viu, Eliane? Possivelmente é isso, tá bom? O universo explica tudo. Não existe milagre, não existe mágica. Existe frequência, porque nós somos corpos energéticos. A gente é energia pura. E aqui, tudo que eu estou fazendo está ressonando, né? A minha energia que meu corpo produz está indo para o universo, sendo distribuída. E eu estou recebendo também energia de tudo quanto é lugar, que esteja na mesma frequência que a minha. Entenderam agora? Fácil de explicar, viu? Entendeu, Eliane? Obrigado, a Kelly, um beijo. Marta, é isso aí. Exatamente, a Marini pode te ajudar aí. Felicidade só depende de nós mesmos. O dia que vocês descobrirem que a felicidade não depende de ninguém. Não depende de carro, de casa, de viagem, celular novo, isso tudo é material. Se você não estiver bem com você mesmo, internamente, todas as áreas da vida resolvida, você pode ganhar na Mega Sena, você pode ter o carro mais caro do mundo, você pode ter o melhor celular, você pode ter o que você quiser, mas não vai ser suficiente, porque você vai sempre olhando que algo está faltando na sua vida. Entenderam? Gente, mais uma live maravilhosa aqui com vocês. Já vou começando a me despedir como normalmente eu faço. Eu nem sei quantas pessoas ainda estão aí na live, tem um monte de gente aí. Aí, Luzia, a Kelly, um beijo, Samuca sempre comigo, a Liliane, a Vilma, a Kelly, a Luzia, a Marta Lúcia, um beijo, Raimunda, Ismael, Marta Pereira, Babu e Família, Nena, Ângelo, Carlinhos, Marini, Francisca, Manu, minha mãe que está sempre comigo, Fátima Castilho, Andressa, um beijo para você, Ângela, um beijo também, Marta, Tomé. Gente, é muita gente. Rosane, Ricardo, Sebastião, que ficaram, né? Mas passou mais de 250 pessoas hoje aí, que ficaram ouvindo a gente na live. Mais de 9 mil aí taps na tela. Eu fico feliz demais com o carinho de vocês. Um grande beijo para todas vocês. Uma excelente semana. Temos feriado essa semana. Feriado aí importante. Amanhã é aniversário da minha irmã. Um beijo para você, meu amor. Te amo. Amanhã a gente se fala. Também foi aniversário da minha filha essa semana. Meus netos vão estar comigo aqui essa semana. Vamos fazer a maior farra, todos nós aqui. E vai ser uma grande festa em família, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, abençoe o coração de vocês. Eu desejo que tudo na vida se resolva com o maior amor do mundo. E sempre pense o que eu falei. A vida que você tem que viver, somente você vai viver e ninguém mais. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, boa semana. Até!